Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Louvor e Palavra. Vamos também nesta noite louvar com intensidade, com amor e com reverência ao nosso Deus e da parte dele recebermos a sua boa palavra. Boa noite, pastor. Boa noite, missionária. Boa noite, irmãos. Vamos adorar, vamos louvar com todo o nosso coração. Amém. Antes de iniciarmos com a nossa oração, como de costume, já faz o que você precisa fazer, todo louvor e palavra. Deixa a sua curtida, compartilhe com suas redes, com seus amigos e conhecidos em seus grupos de WhatsApp, para que todos também tenham essa mesma oportunidade de louvar e conhecer a palavra de Deus. E também deixe seus comentários, interaja conosco, deixe o seu amém, deixe suas reflexões, suas compreensões que o Espírito Santo vai colocando no seu coração. E também sugestão de louvores para que todos participemos juntos deste momento. Pastor, pode orar para nós começarmos? Amém. Oremos. Deus eterno, estamos na sua presença, ó Pai. Te agradecemos por mais essa oportunidade. O Senhor receba o nosso louvor, Senhor, receba a nossa adoração e que o Senhor fale conosco por meio da sua maravilhosa palavra, Pai. Seja com cada irmão que está aqui virtualmente reunido, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Pastor, nós vamos iniciar com Vem Me Consolar, um pedido da nossa irmã Giovana. A gente às vezes vem de uma semana carregada, uma semana com correrias, com adversidades, e quando nós pensamos que temos um Consolador, um Espírito Santo que nos ensina, que nos acalma, que nos fortalece, nós já saímos restaurados só de pensar nesse Deus maravilhoso que nos dá o seu Espírito. Vamos louvar com todo o nosso coração essa música que é uma oração ao nosso Deus. O meu coração está tão
seu coração, te anime, te fortaleça por meio da sua palavra nessa noite. Amém. Pastor, hoje nós vamos conversar um pouquinho com os irmãos e com o pastor sobre todo cristão precisar refletir em 4 verdades. 4 verdades que a Bíblia diz, e aqui eu quero lembrar os irmãos daquilo que Jesus tanto dizia, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E lá em Apocalipse também, Jesus fala também a João, para que João passe para nós, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu e você somos a igreja de Jesus Cristo e Ele nos diz, ouça essas 4 verdades. E nessa noite você precisa refletir se você é um bom cristão, se considera um cristão, nessas 4 verdades. Vamos refletir juntos. Eu, vocês aí e o nosso pastor aqui. A primeira verdade que nós devemos pensar, meditar e refletir sobre é sobre o nosso fim. Mas pastor, ninguém gosta de falar do fim, não? Ninguém gosta de falar sobre o fim, como se não falasse o fim não chegasse, né? Mas é algo inevitável a todo ser humano, na verdade a todo ser vivente. Nós vamos falar aqui sobre o ser humano, sobre o cristão, né? Nós temos que estar sempre preparados para o nosso fim. Todos teremos um fim. Ou será um fim pessoal, particular, ou seja, aquele momento em que Deus chamar para recolher a sua vida. E isso nós sabemos, né, pastor? Nosso pastor sempre fala uma frase: para morrer basta estar vivo, né? Não existe um critério de idade, não necessariamente você vai ser longevo, não necessariamente você vai viver aí até os 100 anos, basta estar vivo. Nós estamos sujeitos a isso, sujeitos a vários tipos de variáveis na vida que podem realmente levar ao nosso fim, claro, sempre com a permissão de Deus, porque é Ele quem dá e tira a vida, né? Então nós devemos pensar, ou nós teremos esse fim particular, né, quando Deus nos chamar, ou talvez, né, alguns de nós, quem sabe, né, podemos ter o fim da volta de Jesus Cristo. De qualquer forma, será um fim aqui nessa vida da terra, né? Quando a trombeta soar, quando o Filho do Homem estiver voltando sobre as nuvens com todo o seu poder e glória, os anjos, nós seremos chamados e seremos arrebatados, estaremos com o Senhor nos ares. Então, de alguma forma, o fim está, bate a nossa porta e sempre está próximo, em algum momento vai acontecer, e o cristão, que é cristão mesmo, não pode desprezar isso. Pastor, as pessoas no mundo vivem como se elas não fossem ter um fim, né? De uma forma inconsequente, como se aquilo fosse, né, algo que não vai acontecer tão cedo. E é justamente aí que existe a imprudência, a tolice de um ser humano que não conhece a verdade da palavra, né? Como o ser humano, ele não foi criado para a morte, ele foi criado para a eternidade. Então a morte é algo muito distante de nós. Nós sempre achamos que ela só vai chegar para o outro. Mesmo quando participamos de alguma cerimônia fúnebre, naquele momento, às vezes temos um lapso do que a morte, de que a morte chega. Mas no fundo, assim, do nosso coração, nós sempre achamos que não vai chegar, que é para o outro. Por isso nós não pensamos, nós evitamos e nós não nos preparamos. Exato. E óbvio, quando aqui nós falamos que devemos nos preparar para o fim, é justamente para o encerramento desse ciclo aqui nesta vida, na Terra. Porque, principalmente o cristão, a vida ela é eterna. Sim. Somos remidos em Cristo Jesus. Mas tem um processo para chegar lá. E essa é a questão que nós precisamos pensar, refletir, né? Estou seguindo bem este processo? Estou seguindo bem este caminho para quando encerrar esse ciclo aqui está tudo ok? Serei Exato. chamado de servo bom e fiel? Exatamente, exatamente. A palavra de Deus diz assim, que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Aqui o salmista, no Salmo 89, 48, ele faz essa reflexão. Ou seja, nenhum de nós escapará desta morte, da morte aqui, né? Como diz o pastor, é o encerramento do ciclo da vida aqui na terra. Mas para nós cristãos é só uma passagem, né, irmãos? É só uma passagem para estarmos com o nosso Criador. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez,
e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9, 27. Existe uma grande confusão no mundo. Pessoas criaram certas doutrinas ou certas ideias de que as pessoas morrem, mas depois reencarnam, voltam, né, num outro ciclo, dependendo de como você viveu na Terra. Isso não tem nenhum embasamento bíblico. Nós que cremos na Bíblia sabemos que isso não existe. Pelo contrário, a Bíblia fala o oposto. Diz que todo homem está destinado a morrer uma única vez. E depois disso ele vai enfrentar o juízo, o julgamento de Deus. Né? Também não vai ter salinha intermediária. Não tem aquela salinha intermediária. O cara aprontou todas na vida, aí vai pra salinha, né, intermediária ali pra ficar, né, espiando, expurgando os pecados. E deixa as instruções pra família, né? Purguem por mim, né? Não existe isso, né, irmãos? Isso é uma fábula, isso é uma história que contaram pra minimizar justamente o peso. Porque, sabe, tudo bem. Eu acho muito interessante, quarta-feira de cinzas, que assim, eu vou aprontar tudo no carnaval, né? Eu vou pecar tudo que eu puder. Depois na quarta-feira eu serei santo. Aí eu vou me arrepender do que eu fiz. Ou seja, já é o perdão programado para o pecado que eu vou cometer, né? Propositalmente. Isso não existe, né, irmãos? Isso é uma afronta. Eu vou pecar de propósito, vou ser perdoado. Isso é uma brincadeira de mau gosto, e tem gente que cai nessa, tem gente que, porque é mais confortável nós entrarmos por este caminho. Então não tem segunda chance, não tem volta, não tem salinha intermediária. Tudo isso são artimanhas que o próprio homem desenvolveu para minimizar sua culpa e poder viver uma vida da forma que ele quer viver, não da forma que Deus quer que nós vivamos. Exato. É tão simples quanto. Exatamente. E se não for esse fim pessoal, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mateus 25, 31 a 33. Esse texto é um de vários textos que profetizam sobre a volta de Cristo, a segunda vinda do nosso Senhor, para buscar os seus e para realmente terminar com essa terra aqui, né? Esse mundo cheio de pecado. E, de alguma forma, será esse fim ou outro, né, irmãos? Mas para nós cristãos não faz diferença. Se estivermos, né, sempre preparados para nos encontrarmos com o Criador, se for um fim pessoal, estaremos com o Criador. E se for o fim, né, digamos, universal, né, quando chega realmente o Filho do Homem buscar e fazer o julgamento, nós também estaremos com o Criador, com o nosso Senhor. Então, para nós não faz diferença. Mas será, como diz a Bíblia, um dia de muita tristeza e lamento para aqueles que rejeitaram o Evangelho, para aqueles que não aceitaram a Cristo. A Bíblia fala que todo olho o verá e lamentará e chorará. E será um momento de ranger os dentes. E lembrarão também de que o Evangelho foi pregado e eles não aceitaram, né? E tem gente que faz toda uma teologia também em cima só da volta de Cristo. Como se a vida não tivesse importância. A forma como nós vivemos a nossa vida não é importante. Sim. A volta de Cristo é uma forma, se estivermos vivos seremos arrebatados, ou caso contrário, morrerá esse corpo, né, carnal, e estaremos com o nosso Deus. Ponto final. Eu tenho falado muito, principalmente para o Samuel. O importante é o caminho, porque o resultado não depende de nós. Primeiro, somos salvos por causa da graça de Deus. Amém. Não foi nada que nós construímos, nada que nós fizemos. Se Cristo vier antes, é por causa da vontade de Deus. Também nós não temos nada a ver com isso. É lógico que podemos esperar a volta de Cristo com alegria, mas na prática, irmãos, pra gente não muda nada a nossa vida. Nós não podemos fazer uma teologia em cima da volta de Cristo. Nós deveríamos fazer uma teologia em cima de como nós vivemos a vida com Cristo. Amém. Desde já, né? No nosso dia a dia. É importante esse caminho que nós precisamos percorrer. Isso é o que Deus, no final, ele leva em conta. A forma que vai ser o desfecho é da vontade dele, ele é soberano. Amém. Agora, a forma que nós caminhamos a nossa vida aqui, isso está diretamente ligado a como nós queremos sim nos relacionarmos com o nosso Pai. Né?
Tanto que, né, pastor, o próprio Jesus fala que o reino de Deus já está dentro de nós. Nós já vivemos a plenitude do reino de Deus hoje, né? Estando com Jesus. Essa caminhada com Jesus já acontece hoje. A gente não pode esperar que seja algo que vai só se realizar quando tudo acabar e quando estivermos realmente fisicamente, ou corpo a corpo, face a face com Ele. Mas a nossa vida já é uma vida cheia de Deus. O reino de Deus está em nós, que é próprio Jesus Cristo. Sim, até porque fisicamente não estamos, né, com Cristo, mas espiritualmente estamos unidos. Né? Então, pelo Consolador, que nós acabamos de cantar. Né? O reino de Deus ele se manifestou na terra por meio de Jesus Cristo. Amém. E ele continua atuando no nosso coração por meio do Santo Espírito Amém. de Deus. Já é a nossa realidade hoje. Né? Sim. Amém, irmãos. Então, a primeira reflexão, a primeira verdade sobre a qual você precisa pensar e refletir é sobre o fim, né? Um fim que para nós é uma passagem só, é só um resultado de todo um processo de vida cristã que nós vivemos hoje aqui na Terra. Sempre esteja preparado para se encontrar com o seu Criador, assim diz a palavra de Deus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nós vamos cantar agora a sugestão do nosso diácono Marcelo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Onde há a presença de Deus, onde há a palavra de Deus, a glória do Senhor. Desejamos que aí no seu lugar, na sua casa, também esteja cheio da glória de Deus. Amém. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Cante com alegria. Eu vejo a glória mais uma vez. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Você sente o Senhor te tocar? Quando Amém. você louva a Deus, quando você ouve a sua palavra, é porque a glória do Senhor está aí com você. Segunda verdade sobre a qual devemos meditar é sobre como estou levando a minha vida cristã. Tem toda uma relação com o primeiro ponto, né? Ou seja, sobre a hipocrisia, irmãos, sobre a hipocrisia. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres?
Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Mateus 7, 21 a 23. Esse trecho, pastor, nós já conhecemos bastante, é bastante citado, mas se nós realmente pararmos para refletir em cada trecho desse texto, é muito pesado, Quando já começa assim, Jesus dizendo, nem tudo que fala o meu nome, me chama de Senhor, vai entrar no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí, irmãos, aqui ele fala de pessoas que pregam no nome de Jesus. Profetizar aqui é pregar, né? Profeteza, é o que fala da palavra. Aqui fala de pessoas que expulsavam demônios, ou seja, realizavam sinais e milagres, tudo em nome de Deus. Então que aparentemente, como diz até em Timóteo, né, tinha uma aparência de piedade, mas que no final Jesus vai olhar e dizer, eu não os conheci, nunca os conheci, é muito pesado. É como se essas pessoas tivessem devotado uma vida inteira em nome desse Jesus e no final esse Jesus dissesse para eles, eu nunca conheci vocês, nunca os enviei, eu nunca usei vocês para mim, né? E afastem-se de mim vocês, os que praticam mal. Geralmente usamos esse texto, né, pastor, para nos referirmos às heresias, né? Sim. Mas também nos traz uma reflexão sobre a hipocrisia. Porque se tem uma coisa que eu e o pastor nós sempre comentamos quantos de fato são verdadeiros, mesmo numa igreja? Quantos no dia final mesmo realmente serão as ovelhas de Cristo que ele vai separar à sua direita? Porque há muita gente, como a própria Bíblia fala, muitos são chamados, mas os escolhidos mesmo, irmãos, são pouquíssimos, aqueles que realmente o Senhor vai reconhecer como sendo seus. E nós temos que tomar muito cuidado para levarmos a nossa vida cristã a sério. Sabe? A gente fala tanto disso, mas eu quero que nesta noite você reflita com seriedade. O quanto você tem uma identidade dupla, o quanto você vive uma vida dupla, né? Na igreja é um comportamento e na semana é outro. O quanto você realmente não vive uma vida de conversão, uma vida de transformação. Porque se no fundo, nós criticamos os fariseus, talvez muitos de nós também recebamos esse tipo de repreensão da parte de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Quantos será que não vivem uma vida de mentira, né? Foi falado domingo também, domingo na casa de Deus, está apresentando um louvor bonito, vem todo arrumadinho, né? Todo cheiroso, todo bem vestido, mas o coração está cheio de pecado e o dia a dia está cheio de pecado, vive uma vida não transformada na presença de Deus e não pratica a palavra de Deus. Muito cuidado com a hipocrisia, irmãos. E geralmente também o que nós temos visto, os irmãos hipócritas são aqueles que mais apontam os dedos para os outros, que estão sempre de olho no erro do outro, no pecado do outro irmão, só que ao invés de olhar para o seu próprio pecado, aquilo que você mesmo precisa arrumar e consertar. O pastor percebeu que os irmãos mais bisbilhoteiros, que fazem fofoca, são os que mais têm coisas para arrumar na vida? Percebeu isso? Sabe o que precisamos fazer constantemente, irmãos? Constantemente. Nós sempre ouvimos essa palavra, né? De ver uma vida real, uma vida sincera, uma vida sem hipocrisia. Agora, me parece que nós não sabemos fazer isso na prática. Nós vamos, tá bom, mas como fazer isso? O que fazer, ok, está claro, mas como fazer? O como fazer é simples. Olha para a sua vida, olha para o seu dia a dia e fala, o que eu preciso melhorar agora? Qual que é o ponto? É uma autoavaliação. Sim. Exemplo, eu não medito na palavra diariamente. Pastor, meditar na palavra diariamente é necessário? Sim, diariamente. É o alimento do espírito. Não, mas não é só domingo, não é só de quinta. Não, é diariamente. Vou pegar de novo a expressão do Martinho Lutero, que a oração é o suor da alma. Acho linda essa frase dele. Então, oração e palavra é o que vai realmente transformar a nossa vida. Sim. Então, eu não medito diariamente. Ok, então agora, daqui pra frente, eu vou meditar diariamente. Ponto. Eu consertei e faça com perseverança.
que não seja promessa de começo de ano. Ah, eu sou uma pessoa que eu sou nervoso, sou estourado, tá? Eu sou bocudo, eu não me controlo mesmo. Tá bom, então daqui pra frente eu vou orar a Deus para que Ele me dê o domínio próprio, o autocontrole, e efetivamente eu vou me preocupar em desenvolver essa habilidade de autocontrole. E aí eu seria uma pessoa melhor, estou seguindo um caminho melhor. Eu não me dedico às coisas de Deus como eu devo me dedicar. Ah, então, diariamente eu vou separar esse horário aqui é do Senhor. Pronto, esse horário eu não faço mais nada, está travada a minha agenda, minha prioridade é o Senhor. Os irmãos entendem? É fazer uma autoavaliação e colocar ali, tirando da frente esses pontos. Sim. Né? Não adianta, vou resolver tudo na minha vida, não, trata ponto por ponto. De modo que melhore alguma coisa. Esse é o processo de santificação. Sim. Né? Então, o que fazer sabemos, agora nós também sabemos como fazer, para não vivermos uma vida hipócrita. Porque senão nada muda. Sabe, pastor, o pastor fala sempre de oração em palavra, nós sempre falamos sobre isso. Mas assim, pastor, de verdade, não há cristão de verdade sem oração em palavra. Porque isso está na Bíblia, né? Quem é cristão verdadeiro está sempre em comunhão com Deus, que é a oração, que não é necessariamente aquela coisa formal, mas estar sempre em conexão com Deus, falando com Deus, ouvindo a Deus também, que é por meio da palavra, né? E a própria palavra de Jesus fala, quem me ama, ouve as minhas palavras e obedece aos meus mandamentos. Então não há como ser um cristão sem gostar de orar e sem gostar da palavra de Deus, irmão, isso é prova. Nem todo o que vai lá, faz uma oração religiosa e fica além da palavra o dia inteiro é cristão de verdade. Mas todo cristão de verdade gosta de orar e ama e medita na palavra de Deus. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E mais que isso, tem 2 mandamentos na Bíblia que a gente prega pouco. Orai sem cessar. Sim. Isso é um mandamento. Orai, né? Está não é sugestão. Isso, não... Orai, né? Você deve fazer. Orai sem cessar é o quê? Orai sempre, sem parar. Todo o tempo nós devemos estar orando. E o segundo, meditar no livro da lei dia e noite. O que é isso também? Outro mandamento. Exato. O livro da lei é a palavra do nosso Deus. Então, meditar na palavra dia e noite. Eu oro a Deus, eu leio um texto, um versículo, leio uma passagem ao meio-dia no Instagram, por exemplo. Não falta material para os irmãos meditarem na palavra. E aí eu medito como essa palavra ela tem impacto no meu coração. Como essa palavra, como ela vai me fazer um cristão melhor aos olhos de Deus. Sim. Você passa o dia inteiro meditando naquele texto de 3 parágrafos. Nossa, foi falado isso, tá bom, como eu aplico na minha vida? Vê que tem um esforço. Deus nos deu a fé, o Santo Espírito, mas esse é o esforço que nós devemos ter a nossa parte para evoluirmos com a nossa fé. E aí a palavra nos responde como fazer e o que fazer. E eu percebo, pastor, até por uma experiência particular, né? Que quanto mais nós nos apegamos à palavra e oramos, esse esforço fica mais fácil. É bobagem você fazer um esforço humano estando longe da palavra de Deus e da oração. Ah, vou tentar melhorar isso e aquilo. Naturalmente a palavra te lava tanto, ela te dá tanto entendimento e tanta graça, né? Você se enche mais do Santo Espírito de Deus por meio da palavra e da oração, que naturalmente esses maus hábitos, essas más manias acabam sendo corrigidos e fica mais fácil da gente fazer isso literalmente porque o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Então, não há outro segredo, irmãos, é oração em palavra. Oração em palavra, para que nós não vivamos uma vida hipócrita de só chamarmos o nosso Deus, o Senhor, louvarmos com nossos lábios, mas realmente não vivermos uma vida que condiga com a nossa fé. E não vem com essa conversa de tempo, falta de tempo, porque todos que estão aqui, eu tenho certeza, ou tem tempo de assistir um jornal, tem tempo de assistir uma parte da novela, ou tem tempo de ver um TikTok, tem tempo de ver um Instagram, tem tempo de ver um Facebook, todo mundo que está aqui. Tem tempo de jogar um joguinho. Então, ao invés de fazer isso, não que não possa fazer, primeiro medita na palavra. Meditei, ok, agora eu vou para minha diversão. Isso mesmo. Porque essa é a palavra de vida, para a eternidade. Essas distrações aí que nós temos, isso vai morrer aqui junto conosco. Além de nos emburrecer, né? Sim, agrega muita coisa. Sem falar da questão social, que ficamos um pouco mais burrinhos, ainda não desenvolvemos a nossa salvação
a nossa eternidade. Então, segundo ponto para você refletir nessa noite: leve muito a sério sua vida cristã. Leve muito a sério, que Jesus nunca diga a você, né? Eu não conheço você, ou você é cheio de hipocrisia, seu hipócrita. Que Deus nunca diga isso no seu coração, pelo contrário, que te elogie, porque você está tentando, se santificando a cada dia, e você realmente mostre uma vida de filho de Deus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos cantar uma sugestão da nossa irmã Gisele. Pai, estou aqui, olha para mim desesperado por mais de ti. Tem uma frase muito bonita aqui que tem tudo a ver com o que nós falamos. A tua palavra é o meu alimento, né? Desesperado por essa palavra que é o meu alimento. Mais um louvor, oração. Vamos orar este louvor. Cante. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, o meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Vamos meditar mais uma vez. Pai, estou aqui. Pai, estou aqui. Olha pra mim, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença
meditamos sobre o nosso fim, estar sempre preparado para ver o Criador. Meditamos sobre levar a vida a sério, a nossa vida cristã, para não vivermos uma vida de hipocrisia. E terceiro ponto, vamos também levar a sério aquilo que nós plantamos, porque a lei da semeadura de Deus não falha. Nós realmente colhemos aquilo que plantamos, ou seja, vamos refletir um pouco nesta noite sobre as consequências, né, irmãos? As consequências. E assim, inclusive, até os gentios colhem consequências boas, porque as coisas quando boas plantam, essa é uma lei que Deus instituiu assim no universo. Uma lei natural, né? Inclusive todos reconhecem essa lei natural, né? Você colhe o que planta. Que dirá para nós cristãos, né? Nós que sabemos que nosso Deus é justo, nosso Deus é correto e reto, nós devemos levar muito a sério essa questão. E ainda assim, pastor, nós vemos muitos dos ditos cristãos viverem uma vida tola, sabe? Uma vida tola no sentido de, poxa vida, conhece a palavra, né? Tem orientação, mas está lá sempre tomando más escolhas, tomando más decisões e sem pensar nas consequências, movidos por seus impulsos, movidos pela ansiedade naquele momento de prazer, aquele momento de se saciar, e depois fica lá sofrendo, colhendo as consequências tristes, o que não significa que Deus não vai te perdoar se realmente foi um momento de fraqueza. O perdão de Deus não tem nada a ver com as consequências, irmãos. Muitas vezes nós somos perdoados pelas nossas falhas, mas nós colhemos as consequências das falhas que nós plantamos, porque a lei da semeadura de Deus é a lei da justiça de Deus. O pastor falou, né, que os nossos atos são como folhas ao vento. Depois que nós praticamos, né, é como a folha. Depois que quando ela já é jogada no vento, ela vai embora. Não tem como pegar então, de volta. O perdão vem, mas as consequências nós temos que assumir. E tem cristão que assim, ou planta coisa ruim, ou não planta nada. Também é um problema, né? Porque também não vai ter nada vai colher para nada, colher. Né? Exato. A palavra de Deus diz assim, pesada também, irmãos, não se deixem enganar. Por que já começa assim? Porque muita gente acha assim, mas Deus vai, né? Deus vai me olhar com carinho, vai ter um jeitinho. Depois. Não tem. De Deus não se zomba. Olha só que pesado. Pois o que o homem semear, isso também colherá. É lei. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 7 a 8. E aqui a reflexão para nós cristãos é mais profunda. Além de nós plantarmos coisas boas aqui na vida, na terra, para colhermos coisas boas, para nós cristãos a discussão vai além. Nós precisamos plantar muito mais coisas espirituais, para que colhamos coisas do Espírito de Deus para a vida eterna, irmãos. Como Jesus diz, né? Acumulem para vocês tesouros no céu. Porque é o que vai ficar na nossa vida, irmãos. Isso aqui tudo realmente parece clichê, mas vamos pensar um pouquinho. Nada do que você investe na terra você vai levar. Nada. Nada, nada, nada. Como disse Jó, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Nós vamos voltar sem nada. E nada disso vai ter sentido. Até nessa semana teve, né? O Boa Noite com Deus. Que grande inutilidade. Tudo é uma inutilidade, irmãos. Tudo é em vão. Tudo é correr atrás do vento. Mas devemos fazer o necessário para vivermos de uma forma digna diante de Deus e diante dos homens. E de uma forma que glorifique a Deus na terra. O que disso passar é capricho, é desnecessário e com certeza é inutilidade. Nós devemos plantar, semear para o Espírito, para que do Espírito colhamos a vida eterna. Inclusive esse texto ele fecha o pensamento que nós colocamos no começo do nosso louvor e palavra, que não vai ter salinha de espera, não tem segunda chance, nada disso. Se redimir. O que você plantou ali, você vai colher, acabou. Deus ele é justo e Deus ele nos mostra a regra do jogo antes. Nós sabemos como funciona, nós sabemos quais são as regras. Combinado é combinado. E são regras, sim. E Deus ele não fica dando jeitinho para que, né? Então tá bom, vou fazer uma salinha de espera. Não existe isso. Deus eu sempre falo, o grande amor de Deus por nós foi demonstrado na cruz por meio de Jesus Cristo. Quando falamos, Deus é amor, sim, Ele é amor.
E esse grande amor já foi demonstrado para nós por meio de Jesus Cristo. Existe amor maior do que esse? O próprio Deus se tornar homem e fazer um projeto de salvação. Então já foi demonstrado. Agora, nós temos que cumprir a nossa parte. Nós conhecemos a regra, nós sabemos o que nós temos que fazer. Não adianta nós queremos flexibilizar as coisas, porque Deus é sim, sim, não, não. Sim. Deus, ele é preto no branco, não tem, né, não tem um meio termo com Deus. E nós não sentimos muito agora porque estamos na época da graça, estamos sob o sangue de Jesus Cristo, mas no final, irmãos, tudo isso vai ser avaliado. Aquilo que plantar, nós colheremos, as nossas obras serão avaliadas. Sim. Né? Tudo isso a Bíblia nos traz de forma muito clara. Por isso nós devemos viver com consciência. O missionário pregou sobre o culto racional no domingo. Existe o culto formal racional, mas vivermos uma vida também racional, como sacrifício vivo, uma vida racional. Eu não faço isso porque eu não quero pecar contra o meu Senhor. Eu gosto dessa frase de José. Isso é um culto racional de José. Eu não numa escolha, não vou né? pecar decisão contra o meu Senhor. Os irmãos veem que é racional, é uma tomada de decisão. Eu não farei isso. Nós ficamos esperando aquela ação do Espírito, algo miraculoso na nossa vida. Impetuoso, né? Que o cristão verdadeiro é aquele que está cheio do Espírito Santo, é justamente você entrar no êxtase e você perder o controle dos seus sentidos. Não é isso. O cristão verdadeiro que está cheio do Espírito de Deus, ele consegue dizer não à sua vontade. Consegue dizer não ao seu coração, à vontade do seu coração, e fala como José: eu não pecarei contra o meu Senhor. É interessante porque no final, quem está cheio do Santo Espírito de Deus consegue trazer a racionalidade, a razão para a sua vida. Sim. E não vive numa forma desvairada. Inclusive o apóstolo Paulo fala justamente essa palavra, né? Não vivamos desvairados, como loucos. Né? Então nós confundimos o agir do Espírito Santo, porque não dá ibope, né? Sim. Não vai pecar contra Deus, não parece algo muito grande. Mas é o mais importante, né? É algo maior que pode acontecer, porque quando nós conseguimos não pecar contra Deus, né, nós estamos fugindo da escravidão do pecado, que foi justamente o motivo da morte. Isso do sim nosso é Senhor força, Jesus né? Cristo. Isso sim é forte, é poder. Isso é estar cheio do Espírito de Deus. Isso é estar em comunhão com o Pai. Sim. E isso sim é viver um culto racional ao nosso Deus. Nessas questões que nós estamos falando hoje, irmãos, nós não podemos relativizar. Fala-se muito disso no meio cristão, no meio dos reformados, né? Dos que realmente pregam a palavra com a sã doutrina. Esse movimento está crescendo muito nas igrejas, essa doutrina da relativização. Irmãos, o fim virá e não dá para relativizar isso. Quando a gente cria, né, essa teoria do purgatório, outras vidas, é tudo relativizar conforme o interesse do homem, né? A hipocrisia. Jesus condena. Jesus nunca repreendeu sabe aquele pecador que está perdido? Não, ele foi lá e acolheu com amor e pediu que ele transformasse, né, ordenou que ele mudasse de comportamento. Vai, não peques mais. Mas nunca tratou com repreensão e com ira. Mas Jesus sempre se irou contra os hipócritas. Os irmãos podem ver partes dos evangelhos que retratam Jesus falando com contundência, sabe, bravo, irado, é quando ele lidava com os hipócritas. Também não dá para relativizar, irmãos. Ou é sim ou é não, ou é cristão ou não é, ou vive uma vida transformada ou não vive. Mesma coisa, consequências. Não tem jeitinho brasileiro. Não vai ter jeitinho de nenhuma nação, né? Não só brasileiro. Não vai ter esse jogo de cintura. Para Deus é sim, sim, não, não. O que você plantar, você vai colher, porque a lei da semeadura de Deus não falha. Grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Jeremias 32:19. Aqui Jeremias retrata um Deus absoluto. Ele é absoluto, ele não é um Deus relativo. Que quando ele está de bom humor, ele abre uma exceção. Não existe. Nosso Deus realmente retribui a cada um de acordo com a conduta de cada um. Está sempre atento aos atos dos homens.
a gente precisa tomar cuidado, porque os falsos profetas pegam textos isolados para justamente modificar o entendimento dessa doutrina. Sim. A regra de Deus é essa. E aí, de repente, ele pega, porque Deus então se arrependeu de pensar o mal contra o povo. Ah, tá vendo? Então nós podemos aí dar um jeitinho. Mover o coração de que Deus, vai se né? arrepender. Não, é um texto fora de contexto. É uma interpretação fora de contexto. Então toma muito cuidado, porque o falso profeta, ele pega todos esses textos que são bonitinhos, eles tiram de contexto e montam uma mensagem que vai de acordo ao que nós queremos ouvir. Sim. E aí fica muito bom, aí fica muito fácil, fica muito tranquilo. Mas quando olhamos a Bíblia e sistematicamente, que é a forma que devemos interpretar a Bíblia, nós vemos que não é dessa forma. Sim. Então, irmãos, tomem cuidado. Eu vou até reforçar, fugindo um pouco do tema. Cuidado com o que você ouve. Cuidado como vem a interpretação de um texto. Muito cuidado, porque você consegue justificar o que você quiser por um texto isolado da Bíblia. Toma muito cuidado com isso. Tá? Não se alimenta de coisas ruins. Isso aí. O importante é entender... Deus, a Bíblia, ela é um conjunto. E quando você olha a Bíblia no conjunto, aí você entende exatamente como Deus quer ser adorado e como Ele quer que nós vivamos a nossa vida. Amém. E plante o que é bom, para colher o que é bom. Ponto. Então, terceiro ponto, irmãos, reflita sobre o que você tem plantado, como tem plantado e para quem você tem plantado, porque é exatamente o que você vai colher. Vamos terminar louvando ao Senhor, uma sugestão do nosso irmão Tiaguinho. Digo Tiaguinho, porque nós também temos o irmão Tiagão, né? Nosso irmão Tiaguinho, ele sugeriu Tu Sondas, absolutamente contextual. Um Deus que sonda os nossos corações, que nada podemos ocultar diante desse, né, dos olhos desse Deus, que Ele sabe de todas as coisas. Depois falaremos do último ponto, do quarto ponto, que devemos refletir nessa noite. Cante comigo, com a gente. Teus olhos revelam que eu. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim quando sondas meu coração, diz que tudo pode ser bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, sei que tudo pode ser bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
teus olhos sobre mim, me enchem da tua paz, me enchem da tua paz, me enchem da tua paz. Amém. Último ponto, irmãos, para nós meditarmos, além do fim da vida cristã não hipócrita e das consequências, é sobre os talentos. Os talentos. Valorize aquilo que Deus te deu e sirva a Deus com zelo e dedicação enquanto há tempo. Que tem a ver com que plantar colherá. Tudo, né? Usar os nossos talentos é plantar as coisas para o reino de Deus, né? Irmãos, eu vou ler só um trechinho daquela parábola tão conhecida. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Mateus 25, 16 a 19. E aí eu me lembrei de um outro texto em Romanos que diz: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Quando nós vemos essa parábola, e esse Senhor representa Jesus, todos conhecemos a parábola dos talentos, né? Jesus fica muito irado, o Senhor fica muito irado com esse que ganhou 1 talento, e nós vemos nitidamente, pastor, que é porque não vai muito além da questão da preguiça, dele ter enterrado, não é isso. Ele não valorizou esse 1 talento. Porque esse homem aqui, esse servo pastor, tem muito a ver com as pessoas de hoje em dia, que querem coisas grandiosas, querem grandes reconhecimentos. Ele com certeza ficou muito chateadinho porque não recebeu 5 talentos. Não recebeu 2 talentos, porque ele quer fazer coisas grandes, né? Ele quer aparecer, ele quer se mostrar, ele quer pregar, ele quer cantar. Agora, aquele talento que Deus deu para fazer coisas que não aparecem muito, que não são muito visíveis, nas obras que não são visíveis, as pessoas costumam o quê? Desprezar e ignorar. Os irmãos vejam nitidamente aqui que a um servo foi dado 5, porque o Senhor é Senhor. Ele entende que aquele servo tem que ter 5 talentos para servi-lo com 5 talentos mais 5. O outro 2, a cada um Deus dá conforme necessidade, conforme a sua vontade. Agora, aquele que recebeu 1, que tem essa mania de grandeza, não quero, esse 1 é muito pouco, eu quero fazer coisas muito grandiosas. E aí vai lá e enterra, não é muito importante. Ele vai achar muito mais importante o que deu 5 ou 2. Ele nem vai cobrar de mim, né? Pelo contrário, né? O highlight, digamos assim, o destaque dessa parábola dos talentos é justamente aquele que só recebeu 1. A história toda gira em torno a lição toda, né, da parábola dos talentos gira em torno deste 1 que desprezou, ignorou, não valorizou aquilo que Deus deu, enterrou, ficou de boas enquanto os outros trabalhavam. Chega o Senhor, acerta a conta com eles, ele não tem o que apresentar, dá um argumento bem chulo. Eu sabia que o Senhor é um Senhor rigoroso, né? Que iria exigir, eu fiquei com medo de perder até esse 1 talento, então, ou seja, como se o Senhor não soubesse. E quantas pessoas não dão alguns argumentos e desculpas diante de Deus, que são descabidos. Nós acabamos de cantar, Deus sabe de todas as coisas, irmãos, sabe inclusive da desculpa esfarrapada que o homem dá diante dele, né? E aí ele fica irado, ele fala: servo mau e negligente, se pelo menos você tivesse tido a mínima decência de investir isso num banco, eu receberia pelo menos os juros. Nem esse trabalho você se deu. Então você será lançado nas trevas, onde haverá ranger de dentes, choro e ranger de dentes. Dê esse 1 talento ao que tem mais, porque o que tem mais servirá mais. E aquele que não valoriza o que Deus deu, o que tem será tirado. É um ponto muito importante para nós refletirmos como cristãos. Como você tem usado o pouco ou muito talento. E aqui talento não é dom, irmãos, dom de fazer alguma coisa. Talento é aquilo que Deus deixou na tua mão, aquilo para o que Deus te chamou, aquilo que você pode fazer pela obra de Deus, e você simplesmente falar: ninguém vai notar, ninguém vai reconhecer, ninguém vai me dar ibope, ninguém vai me dar estrelinha, então não vou fazer.
porque ninguém elogia. Caso prático, né? Na verdade, esse texto é um dos que eu mais vejo acontecer na obra, no dia a dia. Com certeza. Eu vejo como Deus, ele abençoa e como Deus, ele multiplica os talentos daqueles que estão dispostos a trabalhar. E o que acontece naturalmente? O irmão chega com talento, ele começa a trabalhar, Deus dá o segundo, dá o terceiro, dá o quarto. E aquele que pega o seu talento em terra, ele vai ficando no canto. Então, um irmão naturalmente acaba trabalhando muito mais do que o outro. Sim. Aquele que tem um talento deveria parar e pensar, né? Vou me dedicar também à obra, a Deus, Deus vai me abençoar e crescer junto. Mas ao invés disso, começa a ter ciúmes. De quem faz mais. Nossa, aquele pastor é puxa-saco. Puxa-saco dele porque nosso pastor pede tudo para ele. Exato. Né? Irmãos, todos, principalmente na nossa igreja, os irmãos sabem, Igreja Missão Presbiteriana, todos têm oportunidade de trabalhar com o talento que Deus te deu. Não existe um talento que Deus não toque no nosso coração de alguma forma para que você possa trabalhar. E não existe ninguém sem minimamente com um talento para servir ao Senhor. Não existe. Tanto é que já temos aí projetos para o ano que vem com talentos novos que estão chegando. Porque Deus toca e nós, né, se Deus tocou, nós vamos... os irmãos precisam ser abençoados. Deus coloca a bênção no nosso caminho. Amém. E quando você agarra essa bênção, você desenvolve, você trabalha com amor, Deus vai multiplicar sim. Aquele que começa a trabalhar na obra sempre vai acabar trabalhando mais, que é justamente essa parábola. É a realização dessa parábola, não vai trabalhar menos. Quem trabalha mais, ganha mais, recebe mais atribuições mais, e trabalha mais ainda. Então, ao invés de você pegar e enterrar o seu talento, pega e trabalhe com alegria, né? Trabalhe com disposição e abra o seu coração para que Deus coloque mais bênção no seu caminho. Quando trabalhamos para a obra de Deus, não é o favor que você faz para Deus, não é o favor que você faz para a igreja. Sim. Você não trabalha para o pastor, não é isso. Quando você está trabalhando na obra de Deus, você está servindo ao Senhor, e isso retorna, já vimos hoje, retorna como bênção na sua vida. Então, até para isso, nós precisamos da graça de Deus, que é Deus colocar a oportunidade ali na frente. E Deus coloca a oportunidade. Não tem ninguém que não possa trabalhar, que não possa se dedicar. Basta realmente abrir o coração e fazer. Fazer com toda alegria, sem reclamação, com sinceridade. E se você vê um outro irmão que está sendo abençoado com vários talentos, agradeça, fique feliz por ele. Pai, que bacana, né? Que esse irmão, olha, Deus abençoe, que bênção esse irmão. Né? E, pai, eu estou aqui também, viu? Pode abrir o caminho, porque estou aqui para trabalhar. Porque eu fui gerado para louvor, né? E para honra e glória do seu nome. Esse tem que ser o nosso pensamento. E pastor, eu estava refletindo nesse domingo, né? Eu fui à igreja, eu fui usar a toalete. O toalete estava limpinho, cheirosinho. Aí, usei toalete, fui lavar as mãos, tinha sabonete, tinha papel toalha. À noite eu fui entregar mensagem, tinha garrafa de água ali no altar. Eu comecei a refletir como nosso sistema ali na igreja, na nossa igreja, existem muitos irmãos que servem as ocultas em detalhes da igreja. Você já reparou que quando você chega à casa do Senhor, ela tá limpinha, cheirosa, você pode usar o banheiro, tá limpinho. Alguém limpou? Você tem que pensar nisso. Alguém limpou a casa do Senhor. Cadeira está arrumada. Cadeira está arrumada. Alguém arrumou a cadeira, né? Quando a equipe vai lá cantar, alguém arrumou todo o som. Toda vez eu penso, né? Eu não lembro de ter comprado água. Mas toda vez que nós vamos pregar, tem água ali para o pregador. Alguém comprou água. Tem irmão que compra produtos de limpeza. Tem irmão que vai lá, repõe os copos, repõe o papel do banheiro, repõe, né, o papel toalha. Tem irmão, eu estava sentado também lá em cima, esperando o pastor terminar o aconselhamento. Tem 2 galões de água. Eu falei, quem que compra esses galões, né? A gente sabe quem compra, mas está lá. Alguém compra os galões da água que você toma. Então, sempre tem alguém servindo ao Senhor e não necessariamente precisa de reconhecimento humano, não precisa. E aqui neste momento não é para reconhecer a sua obra humanamente, mas para dizer que você tem sido uma bênção na obra do Senhor e no Senhor nenhum trabalho é em vão. Deus retribui a cada um conforme a sua conduta. Deus está tomando nota de tudo. Então,
Então vamos servir com alegria. O seu talento pode ser o de pregar mesmo, que é uma coisa que é pesada, uma atribuição mais complicada, mas também pode ser simplesmente repor a água para que os irmãos da igreja não tenham sede e assim todos possam louvar ao Senhor com alegria. Não importa, não tem uma coisa mais importante ou menos importante. Para o Senhor, todos aqueles que dedicam seu coração na obra são importantes e são relevantes para a obra do reino de Deus. Amém? Então vamos lembrar disso tudo. Então lembrando, o fim, a hipocrisia, as consequências, os talentos. Reflita nesses 4 pontos nesta noite. Ore a Deus naquele que te falta, naquelas falhas que você tem cometido. Peça perdão e vamos indo a nossa vida cristã diante do Senhor. Vamos orar para nós terminarmos o nosso louvor e palavra. Pai querido, te agradecemos por esta noite de reflexões que a tua palavra nos traz. Reflexões de sabedoria, reflexões que nos levam ao entendimento da tua vontade. Nesta noite, Senhor, perdoe nossas falhas, eventuais falhas que temos cometido nestes pontos. Que sejamos sempre preparados para encontrar o Senhor face a face. Que vivamos uma vida de acordo com a fé que professamos, Senhor. E que nós também possamos sempre plantar coisas boas para o reino de Deus, para colhermos a nossa vida eterna. E também nós possamos, ó Pai, viver, Senhor, de uma forma que agrade o teu coração, de acordo com os talentos que tu nos deste, servindo a ti com alegria. Abençoe toda a nossa igreja, os nossos irmãos e todos que participaram deste louvor e palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Nossos avisos de sempre, né? Domingo nós temos EBD, Escola Dominical, às 9h30, online. E à tarde nós temos o nosso culto de adoração ao nosso Deus, às 17h25, você é super convidado, se é de fora, e super convocado, se é da casa, para adorarmos ao nosso Deus. Venha com toda a sua família. Amém. Sábados, programações normais. Sábado, cada grupo já sabe das suas programações. Deus abençoe a todos. Fiquemos em paz. Shalom.